O movimento circular uniforme é o que a gente chama de um movimento periódico. O que isso significa? Que ele é um movimento que se repete. Se eu estou andando em círculos, após algum tempo eu vou parar de novo no mesmo lugar. O meu movimento é uma sucessão de repetições. Outros exemplos de situações da física em que isso acontece são, por exemplo, em ondas, em pêndulo e no próprio movimento circular uniforme. Sempre que a gente tiver em física movimentos periódicos, movimentos que repetem, vão aparecer grandezas que medem essa repetição, a frequência e o período. Então, todo movimento periódico tem frequência e período. A frequência nada mais é do que uma medida do número de repetições dividido pelo tempo. Aqui no caso vai ser o número de voltas que eu dou por segundo. A unidade de frequência, então, seria 1 dividido por segundo, segundo na menos 1, a gente chama de hertz, que nada mais é do que uma medida do número de repetições por segundo. Então, por exemplo, se eu tenho uma frequência de 3 Hz em um movimento circular uniforme, isso significa que eu dou 3 voltas por segundo. Se, por exemplo, aparecesse uma frequência em RPM, ou seja, rotações por minuto, para passar para rotações por segundo, que é Hz, a única coisa que eu tenho que fazer é dividir por 60. Então, por exemplo, se eu tivesse uma rotação de 120 RPM, 120 rotações por minuto, dividindo por 60, isso chega a 2 rotações por segundo, 2 Hz. A outra grandeza que mede a repetição é o período, que a gente vai representar pela letra T maiúscula. O período, ao contrário da frequência, é uma medida do tempo que eu demoro para dar cada volta, é o tempo que eu demoro para cada repetição. Então, o período, o Tsão, é o tempo para dar uma. O período, então, nada mais é do que o número, o tempo dividido pelo número de voltas, ou seja, o tempo que eu demoro para dar uma volta. A unidade de período, como uma medida de tempo, está em segundos. E é fácil de ver que a frequência, número de voltas sobre tempo, período, tempo sobre número de voltas, um é o contrário do outro. Então eu posso simplesmente dizer que o período é o inverso da frequência, ou a frequência é o inverso do período. Então, resumindo, o que eu quero dizer com tudo isso? Existe a frequência, que me diz o número de voltas por segundo, e existe o período, que me diz o tempo que eu demoro para dar cada volta. Por exemplo, se eu tenho um período de 2 segundos, o que isso significa é que eu demoro 2 segundos para dar uma volta. E como o período é o inverso da frequência, a frequência nesse caso seria 1 dividido por 2, 1 meio. E qual que é o significado disso? Que eu dou meia volta a cada segundo. Isso faz sentido, né? Se eu demoro 2 segundos para dar uma volta, a cada segundo, então eu dou meia volta. Período e frequência. Outras grandezas